Você sabe que a oratória é a ferramenta mais importante para crescer na carreira hoje em dia. Você lê isso em reportagens, você ouve presidentes e diretores e diretoras falando sobre isso, você sabe que uma boa oratória é um recurso que dá resultados e que impressiona. Você até mesmo sente isso na pele. Quando você vê alguém menos capacitado ou com menos experiência que você sendo promovido porque sabe se vender melhor. Mas aqui está um grande erro. Você ainda acha que oratória é só quando você faz uma palestra para 500 pessoas ou quando você dá uma aula numa universidade. E enquanto você pensar assim, você vai continuar deixando dinheiro e oportunidades na mesa. Oratória é muito mais do que isso. E nesse vídeo eu vou te explicar o que é oratória atualmente. Eu vou te mostrar que você já usa essa habilidade todos os dias, sempre usou na sua vida, mas nunca deu o devido valor para isso. Depois desse vídeo, você vai ter clareza sobre a sua oratória. Vai ver como você já conquistou resultados com a sua oratória. Vai saber como melhorar ainda mais e isso vai mudar seus resultados. Então fica comigo até o final desse vídeo para a gente poder alcançar tudo isso. Eu sou Eduardo Mesquita, psicólogo e mentor de oratória e posicionamento. Eu te ajudo a se posicionar com autoridade e sem medo, destravando a sua comunicação no ambiente profissional em menos de 30 dias. E eu sei que você acha que não tem uma boa oratória. Essa é a primeira coisa que eu vou corrigir para você agora. Eu sei que você fala que tem vergonha, ou que tem medo de falar em público, ou que sente desconforto. Eu sei que das vezes que você teve que falar em público, você se sentiu mal, tremeu, vacilou, gaguejou e saiu achando que tinha sido um desastre. Primeira coisa importante para a gente ter clareza: não foi tão horrível como você pensa. Você sabe falar em público, só não sabe ainda fazer isso com confiança e segurança. E você deve achar que não tem jeito para coisa. Não é só você. Muita gente me procura na mentoria, nos cursos, dizendo: Eduardo, eu não nasci com o dom. Eu vejo o palestrante e eu penso: nossa, eu queria falar como esse cara, mas eu não sei falar em público. Isso é bobagem. Essa besteira acaba agora. Você sabe falar em público. Você tem oratória. Vamos entender de uma vez por todas. Oratória é a arte de falar em público com clareza, confiança e persuasão. Ai, Eduardo, mas eu não falo para público. Papo furado. É impossível você ter chegado até aqui na tua carreira sem ter falado em público. Público é qualquer pessoa que não seja você. Mais de uma pessoa já é público até grande. Quando você negocia o prazo de um serviço com os seus clientes, quando você apresenta um projeto na sua empresa para a gente da diretoria, quando você faz uma leitura na igreja, um brinde num casamento, quando você explica para a sua equipe como é que vai ser a semana. Tudo isso é falar em público. Tudo isso é oratória. Sabe aquela conversa na mesa de domingo, onde você contou uma história e todo mundo parou de comer para te ouvir e no final ainda teve gente que deu risada? Você teve um ótimo resultado com a sua oratória ali. Você manteve a atenção, usou pausas e convenceu as pessoas. Sabe aquela vez na reunião, no seu trabalho, que alguém deu uma ideia e aí você discordou, você apresentou o seu argumento, mostrou uma nova ideia. Você pode ter tremido, pode ter ficado nervoso, pode até não ter conseguido convencer ninguém das suas ideias. Não importa. Isso é oratória. Isso é falar em público. O seu jeito de falar em público não é problema. A sua oratória não é problema. O problema é a idealização. A idealização é a maior vilã da sua comunicação e da sua oratória. Você passou a vida inteira achando que ter uma boa oratória era ser um artista de palco, uma celebridade, e que tinha um jeito certo de falar em público. Um jeito que não era o seu. Esse jeito certo que você acreditava era idealizado. Era como se existisse só um jeito perfeito de falar em público. Isso é idealização. E isso te atrapalha. Isso te trava. Aí, quando você tem que falar numa sala cheia, você treme. Quando você recebe o aviso, você já começa a passar noites em claro pensando com aquilo e sentindo vergonha. Por quê?
Porque você está buscando uma perfeição que não existe, como diz o padre. Aí você me diz assim, Eduardo, mas eu fico muito nervoso. Eu te pergunto, e daí? Tu acha que eu não fico nervoso? Você acha que o político que você admira, o padre que fala todo domingo, ou um grande palestrante, você acha que esse povo não sente frio na barriga? Sente. As mãos suam, de vez em quando a voz falha, de vez em quando gagueja, fala uma coisa errada. A diferença é como esse povo interpreta o nervosismo. Você ainda vê o seu nervosismo como uma prova de que você é incapaz. Esse povo vê o nervosismo como uma prova de respeito. Respeito ao público, ao assunto e a eles mesmos. O nervosismo é o mesmo, mas a forma de entender e de reagir é diferente. Então para de achar que só você sente nervosismo na hora de falar em público. Para de achar que isso é um defeito ou uma falha. Se você vai falar e não sente nada, nenhum nervosismo, deixa eu te contar, isso é soberba, ou então é não estar entendendo a responsabilidade. O nervosismo é o teu corpo te falando assim, ei, isso aqui é importante, cara. Então usa essa energia a seu favor. Entenda que o público nunca está lá só para te julgar. Eles vão te julgar, mas eles estão lá para buscar uma informação que você está levando. As pessoas não estão te ouvindo porque querem ouvir você. Elas vão te ouvir porque querem ouvir o que você tem a dizer, que pode ser uma ideia, uma solução, um caminho. E naquele momento, o centro das atenções tem que ser o conteúdo, a mensagem, e não você. Seu nervosismo aumenta quando você se preocupa em ser o centro das atenções, se preocupa que as pessoas gostem de você, se preocupa se a sua oratória é boa. Por isso, eu tenho certeza e eu te digo, você já usou sua oratória um monte de vezes, só que você não deu o devido valor. Você focou na gaguejada que você deu e esquece que a mensagem foi entregue. Você presta tanta atenção em ter esquecido de comentar uma história durante a sua fala que nem percebe que ninguém reclamou ou criticou a sua fala. E que, na verdade, ainda teve gente que até elogiou sua participação. Lembra disso? Te elogiaram. E ainda assim você saiu balançando a cabeça e se culpando porque não foi perfeito. Aquelas pessoas queriam ter a tua coragem, queriam ter o teu posicionamento. Lembra de alguma vez que você falou em público e pensa, alguém reclamou? Alguém chegou e falou assim, você tem que fazer um curso de oratória, porque tá feio, hein? Eu duvido. Ninguém reclamou. Ninguém além de você. Porque ninguém vai ser tão impiedoso para te cobrar como você é. Entende uma coisa? Oratória é sobre o outro, não é sobre o seu ego. Quando você tira o foco de, será que eu tô bonito? Ou, será que vão rir de mim? E coloca o foco em, será que eu estou ajudando essas pessoas com o que eu sei? A mágica acontece. Aí a oratória deixa de ser um problema e vira serviço. Lembra? Numa reunião de trabalho, ninguém foi lá para ver o teu show. Eles foram lá para ouvir o resultado que você trouxe. Você é o canal. Se o canal tiver um pouco tremido, mas a informação for valiosa, você vai ter sido um excelente orador. Entendeu então o que é a oratória? E como você já usou e deve usar bastante ainda hoje? Você não precisa de perfeição. Você precisa de presença. Muda o jeito de pensar a sua oratória e a sua entrega. Aprende a reconhecer, respeitar e valorizar tudo que você entrega. Mas eu sei que tem um pensamento que não sai da tua cabeça, né? De falar assim, eu não tenho o dom da oratória. Eu já ouvi isso tantas vezes. Eu te falei isso hoje mais cedo. Muita gente ainda acha que oratória, falar em público, é como ter, 5 dedos na mão direita ou o nariz no meio da cara. Acha que a gente nasce com isso. Não é assim não, Padawan. Oratória se aprende e se desenvolve, se aprimora. Deixa eu te contar uma história que aconteceu há mais ou menos uns 2.300 anos atrás, na Grécia Antiga. A história de Demóstenes. Demóstenes não nasceu pronto, muito pelo contrário. Nasceu com tudo atrapalhado, sem condições, tudo do avesso. Ele era órfão, aí os tutores dele roubaram ele, e aí quando ele foi falar em público pela primeira vez para reivindicar, para exigir a herança dele, sabe o que aconteceu? O povo riu dele. O cara foi esculachado. Ele era gago,
Ele tinha uma voz fraca, ele tinha um tique nervoso que fazia o ombro dele ficar pulando assim. Ele foi humilhado. Pensa, numa situação dessa, a maioria das pessoas ia desistir, né? Só que o que ele fez? Ele criou um método próprio de treinamento. Ele foi para uma caverna, se isolou. A história conta que ele raspou metade da cabeça para ficar até com vergonha de sair em público e ser obrigado a ficar lá estudando. Se tivesse raspado a cabeça inteira, tinha ficado charmoso, né? Mas só metade? Não, credo. Aí ele colocava pedra na boca, pedra pequena na boca, para forçar a dicção enquanto ia subindo ladeiras recitando versos. Ele ia para a beira do oceano, na praia, tentava falar mais alto que o barulho das ondas, duelando com o som do mar para fortalecer a projeção da voz. Ele treinava na frente de um espelho para controlar o tique no ombro, até o ponto que ele entendeu e sentia quando ia acontecer e ele segurava a onda. Qual foi o resultado? Demóstenes se tornou o maior orador da história. Na Grécia Antiga, onde as pessoas falavam em público para defender suas ideias e seus direitos, onde existiam as ágoras, que eram as praças públicas, onde qualquer cidadão podia subir no palco e falar para as pessoas ali presentes, onde a oratória era estimulada, valorizada e respeitada. Demóstenes deixou de ser o cara gago que tinha um tique nervoso, aquele esculachado, humilhado, para se tornar uma referência, uma autoridade. Como? Melhorando a própria oratória. E o que isso ensina para você? Que oratória não é dom, é técnica, é exposição e é suor. Se um dos maiores da história precisou de pedra na boca, por que você acha que o teu frio na barriga é um sinal de que você não nasceu para isso? Para, né? Toda vez que alguém vem depois de uma palestra me parabenizar, me elogiar, o que é muito bom, claro, eu gosto, e aí a pessoa fala assim, eu queria ter o dom da oratória como você. Cara, eu confesso que eu me irrito, dá vontade de dar um soco. Dom? Eu estou há mais de 35 anos estudando, pesquisando, desenvolvi um método próprio para melhorar a oratória, subindo em palcos com sucesso, ou nem sempre com tanto sucesso, que eu já quebrei a cara várias vezes, e a pessoa vem me dizer que todo o meu suor e dedicação são dom que eu ganhei de presente. Para, né? A mesma coisa acontece quando você, quando você ouvia falar em oratória, você pensava em uma habilidade que você não tinha, que você não sabia usar, que era uma coisa para outras pessoas. Bom, então, agora você sabe que não é assim. Agora você sabe que oratória se aprende, se desenvolve, se usa em vários momentos da vida inteira. E que gaguejar de vez em quando não atrapalha. Eu mesmo já gaguejei 3 vezes nesse vídeo. Então pensa comigo. Como é que vai ser tua carreira daqui para frente, sabendo agora que você tem essa habilidade e só precisa dar uma lapidada? Como é que vai ser sua carreira agora que você sabe que não é incapaz de ter uma boa oratória? Imagina a próxima reunião. Em vez de se esconder atrás do notebook, você vai levantar a voz com consciência de que o seu nervosismo é sinal de responsabilidade. Tudo bem ficar nervoso. Você vai se lembrar que oratória se aprende de forma gradativa, um passo de cada vez, um dia após o outro, e no começo vai ser mesmo desconfortável. Você não vai se cobrar perfeição nas próximas vezes, porque isso é idealização. E idealização é a maior vilã da sua oratória. Uma boa oratória aumenta o seu valor em 50%. E não sou eu que estou falando isso, eu não inventei isso. Warren Buffett, um dos maiores investidores do planeta, ele fala, saber se comunicar bem em público é uma vantagem competitiva que impulsiona negócios, carreiras e relacionamentos. E não é porque você fala bonito, não. Não é porque você usa palavra comprida ou fala todo empolado e tal. É porque quando você fala em público com confiança e segurança, você se posiciona como autoridade. Quem não comunica é comunicado. Quem não fala, ouve ordens de quem fala. Então você entendeu o que é oratória. Você entendeu que ela está presente no boteco com seus amigos e na diretoria da empresa. Com isso você aprendeu que você sabe falar em público, porque você já falou muitas vezes, porque ninguém te criticou nessas vezes. Mas ainda assim você se cobra. Muito. Você quer falar bem em público. Você quer convencer as pessoas, influenciar as pessoas. Tá bom. Você está no lugar certo. Se inscreve no canal agora e clica no sininho para receber as informações. Principalmente porque você entendeu que pode melhorar e dá para melhorar muito. Eu vou te ajudar a avançar nessa jornada de forma prática, sem enrolação. Falei? Falei. Então bora. Bora porque tá tudo acontecendo agora.